Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos começar a investigar, dentro do estudo da eletrosfera, o conceito de orbitais atômicos. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 12. Estamos investigando as características da eletrosfera. Na aula anterior, nós já vimos algumas contribuições de alguns cientistas importantes nessa área. Nessa aula, vamos começar a investigar os orbitais e em aulas futuras veremos a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro de orbitais, nós veremos o conceito, as características e os orbitais atômicos. Dentro de orbitais atômicos, nós veremos o conceito de um orbital atômico e os tipos de orbitais atômicos que existem. Nós veremos os orbitais do tipo S, orbitais do tipo P, orbitais do tipo D e F e também algumas considerações importantes em relação aos orbitais atômicos. Nessa aula veremos esses 4 tipos de orbitais e na próxima aula veremos essas considerações importantes em relação aos orbitais atômicos. Em aulas futuras veremos os orbitais moleculares e também os orbitais híbridos. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já tem estudado em relação à eletrosfera dos átomos. Nessa aula, começaremos o estudo dos orbitais. E a primeira coisa que eu quero te falar é o conceito de um orbital. Com base no princípio da dualidade de Louis de Broglie e no princípio da incerteza de Heisenberg, tem-se que o orbital representa a região da eletrosfera onde é máxima a probabilidade de se encontrar elétrons. Lembre-se que o princípio da dualidade de Louis de Broglie afirma que o elétron tem natureza corpuscular e ondulatória. E o princípio da incerteza de Heisenberg está associado à impossibilidade de se determinar ao mesmo instante a velocidade e a posição de um elétron. Agora que você já sabe o conceito de orbital, eu quero te falar nessa aula sobre os orbitais atômicos. Em aulas futuras, vamos falar sobre os orbitais moleculares e também sobre orbitais híbridos. Vamos voltar ao nosso foco na aula de hoje para os orbitais atômicos. Primeiro, eu quero te falar um conceito de orbital atômico. Dá uma olhada. São orbitais de um átomo que não estão envolvidos na formação de ligação química com outro átomo. Agora vamos dar uma olhada nas características de orbitais atômicos. São 4. Olha a primeira. São tridimensionais e encontram-se ao redor do núcleo. Segunda característica. Em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons, sendo que os elétrons de um mesmo orbital sempre apresentam sentidos de rotação contrários, ou seja, se um dos elétrons tem sentido de rotação horário, o outro elétron terá sentido de rotação anti-horário. Esse é o princípio da exclusão de Pauli. Terceira característica, os orbitais atômicos formam as subcamadas S, P, D e F, as quais, por sua vez, formam as camadas eletrônicas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E última característica, os orbitais normalmente são representados por quadrados, sendo cada quadrado um orbital atômico. Os elétrons são representados por flechas com sentidos opostos, representando o princípio da exclusão de Pauli. Dá uma olhada nessa ilustração. Primeiro, eu quero te mostrar como a gente representa um orbital vazio, simplesmente um quadradinho vazio. Agora, um orbital semi-preenchido, simplesmente um quadradinho com uma flecha para cima ou para baixo.
Por fim, um orbital completamente preenchido. Nós teremos um quadradinho com uma flechinha para cima, representando o primeiro elétron, e uma flechinha para baixo, representando o segundo elétron do orbital. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos falar agora dos tipos de orbitais atômicos. Nós temos 4 tipos de orbitais. Primeiro, um orbital do tipo S, apresenta a forma esférica. Dá uma olhada nessa ilustração. Nós temos aqui o núcleo, as 3 dimensões do espaço, e um orbital S é uma esfera em volta desse núcleo. O segundo tipo de orbital é o orbital do tipo P. Apresenta a forma de duplo ovoide ou forma de halteres. Dá uma olhada na ilustração. Primeiro, nós temos um orbital do tipo P, que é um duplo ovoide ou na forma de halteres, ao longo do eixo Y. Em seguida, nós temos um segundo orbital do tipo P ao longo do eixo X. E por fim, nós temos um orbital do tipo P, que também é na forma de duplo ovoide ou na forma de halteres, ao longo do eixo Z. Agora nós temos o orbital do tipo D e o orbital do tipo F. Esses orbitais são mais complexos e suas formas não serão abordadas no nosso curso. Entretanto, nós veremos como que esses orbitais do tipo D e orbital do tipo F interferem na composição da eletrosfera em aulas futuras. Na próxima aula, eu quero te falar de algumas considerações importantes em relação aos orbitais atômicos para que a gente possa completar o estudo em relação a esses tipos de orbitais. Muito bem, agora eu quero fazer contigo um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Para o enunciado, analise as proposições abaixo a respeito dos conceitos sobre orbitais atômicos. Em seguida, assinale a opção correta. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Primeira proposição. Os orbitais representam a região da eletrosfera onde é máxima a probabilidade de encontrar elétrons. Essa proposição está correta. Segunda proposição. Os orbitais do tipo S apresentam a forma esférica, enquanto os orbitais do tipo P apresentam a forma de duplo ovoide. Essa proposição também está correta. Terceira proposição. Um orbital atômico pode estar vazio ou pode estar preenchido com 2 elétrons. Entretanto, os orbitais atômicos não podem estar semi-preenchidos com apenas um elétron. Essa proposição está falsa, porque um orbital atômico pode estar vazio, semi-preenchido ou completamente preenchido. Quarta proposição. Um orbital atômico pode apresentar no máximo 3 elétrons, os quais obrigatoriamente devem apresentar momentos de spin diferentes entre si. Essa proposição está muito falsa, porque um orbital atômico pode apresentar no máximo 2 elétrons. E quinta proposição, os orbitais atômicos formam as subcamadas eletrônicas, as quais, por sua vez, formam as camadas eletrônicas. Essa proposição está verdadeira. E com isso, nós temos 3 proposições verdadeiras e a resposta do exercício está na letra C. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem esses conceitos iniciais sobre os orbitais atômicos que nós estudamos nessa aula. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando os orbitais atômicos e vamos ver 2 considerações importantes sobre esse assunto. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!